We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. É difícil imaginar um mundo onde construtoras japonesas dominavam todas as disciplinas do automobilismo mundial. Carros comuns e econômicos mascaram o que foi uma vez um grande legado de vitórias incontestáveis nos mais altos escalões das corridas. Contra as maiores e mais prestigiadas construtoras que já ousaram construir máquinas de velocidade. Mas nem todas as histórias têm um começo glorioso. Após a rendição incondicional do Império Japonês, a sua indústria se encontrava em ruínas. As fábricas onde os aviões de guerra japoneses lendários como o A6M0 da Mitsubishi eram montados, foram os primeiros alvos dos bombardeiros americanos sobre a ilha, resultando não só em um grande dano estratégico para a máquina de guerra japonesa, mas também para a indústria japonesa como um todo. Mas então, como fomos disso para isso? Bom, a recuperação da economia japonesa após Segunda Guerra merece um vídeo próprio, mas vamos focar na indústria automotiva nesse vídeo. Nos anos 50 e 60, a América viria a construir seus grandes e pesados carros esportivos, ostentando motores V8 de até 5 litros, que empurravam as máquinas a velocidades irresponsáveis, desde que seja em linha reta, é claro. Como vencer o medo da morte? Já no Japão, o foco em velocidade em linha reta não era possível nessa época, visto que as estradas japonesas não contavam com longas retas, tampouco com asfalto de boa qualidade nas áreas rurais. Portanto, as fabricantes japonesas focavam em construir carros leves, manobráveis e econômicos. Carros como o Honda N e Z600 contavam com motores de apenas 600 cilindradas, e nasceram dessa necessidade do mercado japonês da época. Mas esses pequenos K-Cars da Terra do Sol Nascente fizeram muito pouco sucesso no ocidente. Era absolutamente inconcebível um carrinho desses competir com os barcos sobre rodas fabricados nos Estados Unidos. Apesar disso, Soichiro Honda se recusou a desistir de seus pequenos carrinhos, e fez de sua missão tornar não só a Honda, mas todo o Japão um símbolo de qualidade e confiabilidade no que tange seus produtos. As melhores coisas são feitas no Japão. E nos anos 70, surgiu uma grande oportunidade no horizonte para os pequenos carros. Sem entrar em muitos detalhes, o preço do petróleo disparou, e consigo levou os preços da gasolina a níveis que tornavam os grandes V8 americanos insustentáveis para o consumidor final. A solução para esse problema viria na forma da exportação dos pequenos carrinhos japoneses para os Estados Unidos da América. Era um plano infalível para a Honda, mas mesmo assim, as vendas de carros japoneses não aumentavam no ocidente. Afinal, o que poderia vender esses carrinhos de brinquedo para o americano médio? Quem vence no domingo, vende na segunda. Esse era o lema que guiava as vendas de carros nos Estados Unidos, já que, em regra, os carros mais vendidos da semana sempre eram aqueles que ganhavam as corridas de NASCAR. Isso levou Ford, Chevy e Pontiac ao topo dos salões das concessionárias americanas. Era simples, ganhando deles nas pistas, ganhávamos deles nas vendas. Soichiro Honda, já em uma avançada idade, estava prestes a pôr em movimento uma das maiores e mais respeitadas potências nas pistas de corrida de todo o mundo. Logo, as outras fabricantes japonesas seguiram criando suas divisões de corrida: Nismo, Mazda Racing, TRD, Subaru, Mitsubishi, Mugen e Honda R. Mas isso deu certo? Olha...
Somadas, as vitórias do automobilismo japonês nos anos 80, 90 e 2000 seriam o equivalente da maior e mais dominante escuderia de todo o esporte automotor mundial. E não era como se os desafios dessa época fossem fáceis ou triviais para outras construtoras. Afinal, os anos 80 apresentaria ao mundo dos ralis o mais perigoso e desafiador conjunto de regras já propostas até então, formando o que ficaria conhecido como a Group B. Grandes e monstruosos motores turbo somados à tração integral e muito pouco senso de autopreservação mandavam os carros a velocidades acima dos 270 km por hora, isso tudo em estreitas estradas de terra, cercadas somente por árvores, penhascos e finlandeses. E no topo dos rankings do esporte estariam as gigantes Audi e Lancia, que tinham anos de experiência no rally de alta velocidade. Mas isso não serviu de aviso para intimidar as japonesas Nissan, Mitsubishi, Mazda e Toyota, que contra todas as expectativas apresentariam grandes desafios mesmo para as montadoras europeias. Desses especiais de homologação surgiram alguns dos melhores carros de rua japoneses: Mazda RX-7, Nissan Silvia, Mitsubishi Starion e Evolution, Toyota Celicas e Supras, todos ganharam seus pedigrees de corrida nos rallies. E quando o Grupo B deixou de existir, não consigo imaginar porquê, ele deixou uma nova e mais segura divisão de rally para ser competitiva nos anos 90, a WRC, que foi dominada por carros japoneses. O Subaru Impreza, pilotado por Colin McRae, conquistou 16 vitórias e 5 mundiais no esporte de 1993 até 1998, elevando ele, a Subaru e o Japão a um status lendário nos rallies que há de ser respeitado por toda a duração do esporte. Mas tal qual sua infraestrutura no pós-guerra, o Japão não poderia ficar nas estradas de terra por muito tempo. As 24 horas de Le Mans já eram estabelecidas há muito tempo como uma das corridas mais desafiadoras para se ganhar, construindo sua reputação de ser difícil desde sua concepção em 1923. Diferente das corridas convencionais, onde o primeiro a cruzar a linha de chegada é o vencedor, corridas como Le Mans são os que chamamos de provas de resistência, onde os competidores são dados 24 horas para percorrer a maior distância possível em alguns dos circuitos mais longos e rápidos do mundo. No caso de Le Mans, o circuito é chamado de Circuito de la Sarthe, eu não sei falar francês, tendo 13,6 km, 38 curvas e retas onde os carros de LMP1 atingiam velocidades de até 405 km por hora em sua configuração original. Um esporte de alto nível técnico e minúsculas margens de erro, dominados por montadoras europeias como Ferrari, Porsche, Mercedes e Jaguar.
Verdadeiras gigantes que, segundo elas próprias, já haviam chegado próximo aos limites da tecnologia em termos de aerodinâmica, chassis e motores. E dentre todas elas, uma pequena montadora de Hiroshima entraria para competir. A Mazda não contava com a experiência nem com as instalações de ponta que eram julgadas necessárias para chegar sequer entre os 10 primeiros numa prova tão difícil como Le Mans. Mas como já observamos antes, ser intimidado ou desistir não eram conceitos que se traduziam muito bem para o japonês. Então, em 1970, a montadora, contra todas as expectativas, investiria em um jeito completamente novo e revolucionário de impulsionar seus carros, o chamado motor Wankel. Contando com um total de 0 pistões ou válvulas, o motor Wankel não se parecia em nada com motores já estabelecidos no mercado. E em seus primeiros testes na Alemanha, os engenheiros europeus o classificaram como lento, ineficiente e com baixa confiabilidade. Mas a Mazda enxergou um potencial grande nesse motor e comprou a patente para trabalhar nele e equipar seus pequenos carrinhos com um motor especial. Conseguindo bastante experiência com carros como o Cosmo e o RX-7, ajustando a confiabilidade e extraindo uma razão de peso-potência nunca antes vista, a Mazda entraria com esse motor na prova de endurance mais difícil que a Europa poderia proporcionar. E após diversas tentativas frustradas nos anos 70 e 80, a prova de Le Mans de 1991 chegou. Os favoritos ao título, Mercedes e Porsche, que haviam antes esnobado a Mazda e seu motor rotativo, se encontraram atrás do aerofólio do 787B durante toda a prova. E nas tentativas de alcançar os tempos de volta cada vez menores da japonesa, os carros da Mercedes se levaram ao limite, encontrando problemas mecânicos em seus motores convencionais, fazendo com que sua eventual vitória na prova solidificasse não só velocidade, confiabilidade e pura e simples recusa a desistir da Mazda, mas também a todo esse espírito de não se deixar abalar pelas adversidades e pelas circunstâncias que o mundo nos traz. Afinal, qual outro país sobreviveria a 2 bombas atômicas e se levantaria sem sequer uma vez duvidar de sua própria capacidade de ir lá e conquistar, não importando as dificuldades? A Mazda é a prova viva disso, vindo do que foi uma vez apenas ruínas e tristeza, servindo de lembrança até hoje dos horrores da guerra. Agora chegaria ao topo do pódio, não só representando uma montadora, mas todo um povo, garantindo que pelo menos dessa vez, as lágrimas de Hiroshima seriam de felicidade. Quando a Honda retornou à Fórmula 1 em 1983, ela já havia obtido alguma experiência nos Grand Prix dos anos 60. Apesar disso, a Honda não teve de imediato os resultados que havia esperado. Afinal, a distância tecnológica de um Fórmula 1 dos anos 60 a um nos anos 80, para a Honda, era o equivalente de usar o manual do 14 bis para construir um F-18. Claros sinais de que os quase 20 anos de hiato que Soichiro tirou da Fórmula 1 cobrariam caro. Mas fazendo bom uso de sua parceria com a Spirit e a Lotus, a Honda começaria a desenvolver sua nova plataforma de motores para as próximas décadas. E bem no começo do desenvolvimento do RA166E, o mais novo V6 turbo da Honda, a Lotus resgataria um jovem brasileiro das mãos da Toleman, Ayrton Senna da Silva. A Honda acharia o menino, no mínimo, estranho. Enquanto outros pilotos de Fórmula 1 saíam para curtir após dar suas voltas rápidas e treinos livres, Ayrton não saía da garagem, aproveitando cada segundo que tinha para estudar o carro e o motor, e ajudar os engenheiros a entregar a maior velocidade possível. É claro que já conhecemos a história e o gênio de Ayrton por cima, mas pouco se fala sobre o quão dedicado e determinado Ayrton era. A Honda valorizou isso em Ayrton. Para eles, a história de um jovem adulto vindo de condições adversas que se recusa a desistir de seu sonho era muito familiar. Esse seria o começo de uma das parcerias mais bem-sucedidas da história do automobilismo e também de uma das amizades mais bonitas, tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Soichiro comparava com frequência Ayrton a um samurai. Em suas palavras, Ayrton é mais que um embaixador global da marca, é um representante do espírito guerreiro de um samurai, um realizador de sonhos que caracteriza a marca Honda e a cultura japonesa. E com o talento incomparável de Senna em seus carros, Honda havia de fato realizado um sonho, mas que não era só dele. Correndo principalmente com motores Honda, Senna conquistou 614 pontos, 80 pódios, 65 poles, 41 vitórias e 3 campeonatos mundiais. O sonho de ser campeão de Fórmula 1, o sonho de levar seu país ao topo.
Ayrton e Honda dividiriam esse sonho até o final. Mesmo quando seu corpo não o permitia mais comparecer às corridas, Soichiro fazia questão de acompanhar cada volta que o brasileiro dava em um de seus carros. Demonstrando o respeito máximo que tinha por Ayrton, Honda o mandava cartas escritas à mão para cada vitória conquistada, agradecendo-o por tudo. Pouco depois do treino de classificação do GP da Hungria em 1991, Soichiro Honda morreria aos 84 anos em Tóquio. Senna havia como sempre conquistado a pole position, consequentemente conquistando a vitória no GP, dedicando a corrida em memória de seu amigo. Senna usaria uma faixa preta em seu uniforme, significando luto pelo falecimento de Honda. Nesse mesmo ano, Senna teria mais um de seus sonhos realizados, na forma de uma vitória lendária em Interlagos, oficialmente empatando o número de sonhos realizados de um para o outro. Ele faz a festa, o torcedor enlouquece, balança as bandeiras. O fiscal não sabe nem como comemorar, eles se abraçam. A festa é de todos. Mas isso tudo foi há muito tempo atrás. Eu tenho certeza que depois de 5 gerações de carros de Fórmula 1, a Honda não seria competitiva de novo. Ah, é. Teve isso aqui, né?